E aí, povo, tudo bem? Como vocês estão? Tomara que bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o humanismo, certo? Para falar dele, a gente precisa voltar um pouquinho no contexto europeu dos séculos XV e XVI, né? Até um pouquinho antes, para entender esse movimento ou o tal do humanismo. Então vamos lá. Nós estamos numa Europa, né? Da transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Num período em que a sociedade e a vida e o dia a dia do povo ficou marcado durante, né, por um período de quase 1000 anos pelo feudalismo, onde o pensamento e a influência da igreja sobre a vida da população era muito grande. Toda a explicação e todos os acontecimentos e tudo que acontecia na Terra era explicado pela igreja e a população acabava entendendo que era regido ou que era explicado pela vontade de Deus. Essa explicação ou essa lógica de que Deus é o responsável por tudo é chamado teocentrismo. Então nós podemos falar, nós podemos afirmar que na sociedade europeia do século XV, século XVI, todas as explicações ou tudo o que acontecia era pautado no teocentrismo, ou seja, Deus era o responsável direto por todos os acontecimentos. Mas o que acontece? A partir do século XIV, o feudalismo começa a entrar em crise, esse sistema feudal começa a desaparecer, as cidades voltam a receber gente, o comércio volta a funcionar e um fenômeno ou uma grande novidade acontece. Os europeus conseguem, com as grandes navegações, deixar o seu continente e descobrir, entre aspas, novos continentes e novas rotas e novas coisas. O que acontece? Durante muito tempo, a Igreja, católica, com o pensamento teocêntrico, dizia que era impossível navegar o oceano, que era impossível uma série de outras coisas. E aí o que acontece? Justamente as grandes navegações, o Cabral, o Colombo, o Américo Vespúcio, o Pinzon e uma série de outros navegadores conseguiram provar que, na verdade, não é impossível. E essa prova ou essa informação ou esse conhecimento deles passa a se chocar ou passa a bater com as ideias da igreja. Ou seja, a igreja dizia que era impossível, porque se fosse possível, Deus já tinha dado caminho. Então, Deus criou o oceano que é impossível de navegar. Alguém vai lá e navega, ou seja, ele está chocando, ele está criando um embate com a explicação religiosa. E aí o que começa a acontecer? O pensamento de algumas pessoas começa a mudar. E nesse sentido, que a gente vai ter a origem do humanismo, certo? Então, o que é o humanismo? O humanismo é um movimento intelectual. Como assim? É um movimento, uma transformação no pensamento das pessoas. O que aconteceu na Europa, a partir do século XV e XVI. Como que mudou esse pensamento ou quais foram as mudanças no pensamento? Como eu falei para vocês, a sociedade vivia sob um modelo, sobre uma explicação teocêntrica da coisa. Que a explicação de todos os fenômenos e de todos os acontecimentos era divina. O humanismo vai usar uma explicação antropocêntrica. Como assim? Que, na verdade, o ser humano é responsável pelas suas ações e pelas suas atitudes e por tudo que acontece no planeta. Vamos observar que não é uma negação a Deus. Não é um movimento necessariamente ateu. Mas é o quê? Colocar o ser humano no centro das decisões e não mais as explicações divinas. Ou seja, o que eles acreditam? Que o ser humano, com uma boa educação,
né, com uma formação e com um preparo, ele consegue melhorar e evoluir e descobrir e desenvolver novas coisas, que é justamente o contrário do pensamento da igreja nesse período. Então vamos lá. 2 conceitos importantes. Teocentrismo e antropocentrismo são conceitos opostos. O teocentrismo explica tudo pela vontade divina. O antropocentrismo coloca o homem como centro das decisões. Beleza? Um dos grandes embates que vai ter, né, ou uma das grandes discussões que a gente vai ter nesse momento é a respeito do planeta, né, e da ciência, como nós vamos, né, pensar e como que o ser humano vai conseguir explicar determinadas coisas, como que o ser humano vai conseguir descobrir novas coisas. E aí a gente tem, então, o uso ou a tentativa da razão nesse sentido, certo? Por quê? A razão é algo humano, né? Alguns, infelizmente, não usam, mas tudo bem. A razão, né, ou a capacidade que nós temos de pensar, de raciocinar. Então, as coisas têm que ser explicadas racionalmente e não religiosamente. Observem que não é negar a existência ou a importância divina, mas que o papel de Deus, né, nesse sentido, muda. Ele passa a ser fonte de inspiração, ele passa a ser fonte de refúgio, ele passa a ser, né, proteção, etc, etc, e não mais o responsável por tudo, certo? Por quê? Na visão humanista, não adianta nada eu pedir para Deus, pedir e não fazer a minha parte. Então essa é a mudança de pensamento, certo? O grande embate, então, que vai acontecer nesse momento é sobre a posição da Terra e a importância do planeta e como, né, funciona a astronomia, certo? Desde os gregos antigos, existia uma teoria chamada geocentrismo, né, defendida principalmente pelo Ptolomeu e que a igreja adotou como sendo a correta, e defendia que o planeta Terra era o centro do universo e todos os outros astros, todos os outros planetas que haviam sido descobertos até então, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. O que surge com o humanismo, com experiências e com observações? Um polonês, que por sinal era padre, chamado Nicolau Copérnico, começa a observar e elabora uma teoria chamada heliocentrismo. Ele observa ou ele vai afirmar que, na verdade, a Terra não é o centro, mas que a Terra, assim como outros planetas, giram em torno do Sol, ou seja, que o Sol é o centro do universo, né, nesse momento, mas que o Sol está no centro e os astros giram em torno dele. Quem defendia o geocentrismo se baseava também em observação. Por quê? Se a gente for pensar e olhar para o céu ao longo do dia, nós vamos ter a impressão de que é realmente o Sol que se movimenta em torno da Terra. Por quê? Nós acordamos, né, de manhã, o Sol está em uma direção que a gente chama leste, e ao final da tarde, no pôr do sol, ele se põe a oeste. Então, aparentemente, o Sol faz esse movimento. O heliocentrismo vem falar que não, que na verdade o Sol é o centro e não é ele que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira. Então, com o Sol parado, a Terra girando, ele vai mudar também de posição. E aí, o movimento do Sol é, portanto, aparente, certo? Então, essas duas teorias. Heliocentrismo, o Sol é o centro. E o geocentrismo, a Terra é o centro. Tudo isso para explicar como o pensamento está mudando. Então, o que acontece? A valorização do ser humano
Isso é o humanismo, esse movimento intelectual, que o ser humano tem a capacidade, com educação, com o uso do raciocínio, com, né, experimentos e observações, de explicar as coisas, que ele não depende só da vontade divina ou só do teocentrismo. Daqui, né, o próximo vídeo que eu vou postar para vocês, nós vamos falar um pouquinho mais, né, de nomes e de pessoas ligadas a esse movimento humanista. Por hoje é só, pessoal. Valeu, obrigado.